Oi, gente, estamos gravando o primeiro episódio do podcast Entre Amigos da Código Não Binário. Como drag queen, Rita Von Hunt, temos aqui hoje Guilherme Terry. Pausa para aplauso. Mas Não. você é demissexual? Sou. Me entendo como, né? Só que não tinha esse nome, né? Aham. O nome pra mim apareceu Isso que eu ia falar. depois de apareceu? velho, imagina. Mas E isso foi quando uma coisa importante pra você entender? Ou era um problema? Ou as pessoas faziam você achar que era um problema? Não também porque eu acho que a minha forma de lidar com o mundo, ela é muito mais introspectiva, né? No sentido assim, quando eu tenho experiências, passo por coisas, tarará, eu vou elaborar sozinho em casa, sabe? Eu vou elaborar numa aula de meditação, eu vou elaborar. Então, esse meu processo, ele é muito introspectivo, introvertido. Então, a ideia de que eu não sentia prazer transando ou beijando ou desconhecidos e desconhecidas já estava consolidada para mim e não era muito uma questão. Tá. O nome demissexualidade, ele vem um pouco como, acredito, né? O diagnóstico, que gera um alívio, assim. Sabe o diagnóstico de estar dentro do espectro autista? Sim. Meus amigos e minhas amigas que receberam aos 30, aos 40, falam, Nossa. A gente vive nessa coisa de tentar normalizar o querer sexo o tempo inteiro, né? uhum, Então, acho que é inclusive daí que vem a fobia contra pessoas demissexuais. sim, Então, o normal é eu querer sexo. E se eu não querer, eu sou frígida, ou se eu não quero com aquela pessoa, eu sou, sei lá, viadinho. Mas o querer sexo é obrigatório, né? E as pessoas passam por muitas angústias com essa coisa de querer sexo, ter que querer sexo com todo mundo e, né? sexo compulsório, né? Uma Exato. sexualidade compulsória. Então, o que seria demi? A palavra demi significa meio. Então, quando a gente pensa que a sexualidade pode ser que seria a ideia de não, e pode ser alo, que seria a ideia de sim. Por que eu estou dizendo ideia? Porque ela não se concretiza na materialidade desta forma. É um plano ideal de descrição de um sistema, né? Voltando. Assexual seria a ideia de esquematização de não sexual. Alo, sim. Só que esses dois polos, eles não existem como tal, né? Você nunca vai encontrar alguém que vamos transar sim, pra tudo e pra todo mundo sem parar, porque isso seria alossexual. Sim. Assim como o seria alguém não pra Nunca. tudo, todo. Isso não existe dessa forma. O que existe é uma esquematização mental, onde demi estaria na metade. Então, o demissexual é alguém meio sexual, né? Se a gente pensar num espectro que fosse do preto para o branco, demi é um cinza. Então, essa área cinzenta, né, da demissexualidade, ela é uma área na qual indivíduos, sujeitos, pessoas vão, ao longo das suas experiências no, no planeta, né, a Odisseia Humana Terrestre, vão elencar o que é imprescindível para elas para que possa haver sexo. Um laço afetivo, tempo de convivência, admiração, tarará, 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 né? Isso quer dizer que bêbado no baile funk às 3 da manhã eu não vá transar com você? Não sei, né? Porque o futuro a Deus pertence. Não, mas isso quer dizer que essa sexualidade se entende desta forma, né? É um enquadramento para pensar. E qual... Eu falo assim da experiência de pessoa LGBT que foi importante ver outras histórias de pessoas LGBTs também para entender outras possibilidades de vida, Sim, né? Porque eu acho que a gente, quando tá no armário, a gente tem aquilo que a sociedade nos oferece como possibilidade de se relacionar com outras pessoas, de ser, de se portar, e que são cis heteronormativas, né? uhum, E
como é bom quando a gente consegue ver pessoas que a gente admira vivendo vidas possíveis e falar, quem sabe eu posso viver isso também, Sim, experimentar isso sim. também. Para mim, o que destravou esse processo de transição foi uma mistura de psicanálise, ou entendendo esses mecanismos internos que organizam também a coisa de gênero na nossa cabeça, Umbanda e Candomblé, que tiram aquele freio moral, né, do cristianismo, Cristianismo. etc. E bolsonarismo, que dá uma aula magna da masculinidade Do tóxica, que não Sim. ser. né? Então, essas chaves foram para mim assim uma mudança ideológica também, né? Uhum. Mexeu completamente naquela arquitetura interna e entendi. Então, e aí você começa a lembrar, né, fatos assim da sua vida e falar, então quer dizer que eu não era aquilo que eu achava. Implode coisas e a gente se constrói dos destroços, né? A gente sobrevive nos escombros, Você acha que gênero e sexualidade fazem parte da ideologia? sem sombra de dúvida, porque tudo faz, né? A realidade não pode ser explicada sem um conjunto de ideias. Então todo mundo faz parte de e utiliza uma ideologia. Ok, volta. Gênero faz. Não, imagina. Menino veste azul e menina veste rosa veio de uma bromélia, né? Tava no cu de um pato. O pato foi botar um ovo, saiu. Menino veste azul, né? Vem da natureza. O homem faz xixi em pé e a mulher sentada. Veio de uma bromélia. Não tem nada a ver com como a gente construiu o banheiro. Não tem nada a ver com mictório, não tem nada. Se você for para a Arábia no século IV, não é todo mundo mijando e cagando de cócoras. Se você for olhar o banheiro no Japão, se você for olhar banheiro público na Europa Oriental, banheiro em pé para homem e sentado para mulher é uma invenção arquitetônica do século XIX. E aí, quanto mais ignorante a gente é, mais fácil é falar, é natural. Bom dia a todos, todas e todes. Ah lá, inventando palavra. Sim, esse podcast aqui é entre amigues. É. Lidem com isso. Não, e claro, porque proparoxítona caiu do céu, né? Porque gineceu, androceu, tava dentro de uma bromélia. Um carpinteiro cortou madeira e... Oh, gineceu! Então, toda palavra é inventada, Katsu. Mesa é inventado. Agora, qual grupo pode inventar e qual grupo você quer que morra quando inventa? Quem pode falar e quem merece ser silenciado, né? Quem pode dizer de si e quem nunca poderá. Ninguém é posto para fora de casa aos 13 anos de idade porque é cisgênero. Então a gente vai precisar da palavra travesti, da palavra transgênero, essas palavras elas são úteis porque elas fornecem um arcabouço, um repertório instrumental para olhar para a realidade, né? Do mesmo jeito que alguém precisou de mitocôndria, do mesmo jeito que alguém precisou de RNA, do mesmo jeito que alguém precisou de ciclo circadiano, a gente precisa de demissexualidade, homossexualidade, transgeneridade, cisgeneridade, né? É que as pessoas têm dificuldade de entender que as ciências humanas produzem teoria, né? Elas acham que só as ciências biológicas e exatas produzem teoria. Biologicamente, a mulher sente menos desejo sexual do que... Ah, a gente vai tomar no cu, né? Isso é um discurso da sociedade vitoriana. Isso é o século XIX produzindo discurso sobre corpos. A testosterona dá vontade de transar. O que eu quero que esteja escrito na minha lápide? A internet é o mágico de Oz ao contrário, sabe? Ah, eu não tenho coração, homem de lata. Ah, eu não tenho cérebro, espantalho. Ah, eu não tenho coragem, o leão. Agora você tem internet. Então é esse lugar onde pessoas sem cérebro, coração e coragem podem falar livremente. Ai, que demais. E aí vira esse ninho de mafagafo, né? Sim. É verdade. Mas eu tenho muita vontade de bater em todo mundo e falar: vai pra escola agora!
Só pode falar depois de ter... Sabe? Eu sou a favor da carta de habilitação para você poder usar a internet. Eu Você também. precisa fazer um Eu também. cursinho, aí você consegue comprar o Concordo. smartphone depois Só disso, que ou isso é um computador. ponto de vista elitista e tem um termo que o Ti, sabe o Ti, nosso amigo? Uhum. Tiago Alexandre, filósofo, ele me chama de epistemocrata, né? Adoro. Epistemocrata só pode falar quem estudou. À medida que a gente patologiza todas as esferas da vida, a gente está tendo agora as sociedades mais ansiosas e deprimidas da história, né? Não tem nada a ver que o estado de bem-estar social ruiu. Não tem nada a ver que não existe moradia. Não tem nada a ver que a geração Z e a Millennium vão ser as mais pobres da história. Uhum. Não tem nada a ver com falta de seguridade social. Não tem nada a ver que o tecido social tá roto. Que a sociedade ficou líquida. Que não tem mais vínculo empregatício. Que não tem mais 13º, férias. Que não tem mais... Não tem nada a ver. É a química do Não tem seu mais cérebro que futuro. tá desregulada. É só regular a química do seu cérebro, boba. Depressão como efeito social? Não. Isso aí é papo de humanas. Toma aqui esse comprimidinho. A gente está temporalmente, economicamente, socialmente, migrando para esse lugar da era da selfie, Hum. né? Não do self junguiano, mas da selfie, né? Na qual a gente fica o tempo todo produzindo conteúdo sobre si para os outros. Então, você acessa o Instagram de alguém, olha aqui 62 fotos do meu rosto. O programa de maior audiência do país. Olha a vida dessas 15 pessoas. Olha o que elas usam, olha o que elas comem, olha como elas vão ao banheiro, olha como. E eu acho que enquanto a gente debate, discute e fala sobre pessoas, tem gente decidindo sobre economia, Hum. clima, meio ambiente, povos originários, moradia. Sim. Agora, o que é o drama burguês? É o que acontece dentro da sala de estar desse bando de filha da puta. Quem trai quem com quem? A novela. Exato, né? O Manuel Carlos é o nosso aqui no Brasil, nosso retrato teledramatúrgico do drama burguês. Oi, dona Helena, quer um cafezinho? E, ai, eu vou sair com não sei quem, eu vou dar para não sei... E é isso. Só que a gente, as nossas sensibilidades, os nossos interesses, eles são produtos de processos históricos. O fato das pessoas estarem interessadas no eu, né, no sentido na pessoa, é o resultado de um modelo social que precisa que, ai, qual é a sua base? Para vender base. Ai, qual é seu rímel? Para vender rímel. Ah, e esse tecido, aonde você para vender o tecido e assim sucessivamente, né? À medida que o capitalismo tardio acontece, esse estágio econômico que a gente vive, tudo está mercantilizado. Do nosso cabelo à nossa gengiva, né? Cada uma dessas BBBs que entra é uma indústria que se movimenta para ficar com o peito igual, para ficar com a bunda igual, para tirar a estria, para mudar o cabelo, para Então, de novo, falar sobre a sexualidade me interessa quando ela não diz respeito ao assunto do indivíduo. Hum. Porque eu acho que aqui não tem potência nenhuma para nada. Vira site de fofoca, sabe? Vira Léo Dias, vira Hugo Gloss. E isso é o lixo do nosso tempo.